Boa noite a todos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos para poder meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesse dia frio, mas como eu sempre digo que se estamos aqui é porque queremos ser aquecidos pelo Espírito de Deus. E Ele é fogo capaz de nos, fogo consumidor, fogo do ourives, que é capaz de fato aquecer os nossos corações conforme nós permitirmos. Hoje é um dia especial, um dia que se celebra o Dia dos Pais de forma comemorativa. Pode ser que seja uma data comercial, mas a gente pode se aproveitar desse momento para estender as orações, o pensamento aos pais. E aí a gente percebe as homenagens, as felicitações. Hoje, por exemplo, eu liguei para meu pai perto ali de meio-dia, porque eu sabia que ele ia estar ali. Porque antes de meio-dia, ele pode ser que ele esteja na chácara, pode ser que esteja no campo, mas meio-dia é certo que ele vai estar lá, para pegar o rango. Então, vou até mandar um abraço aqui para ele, meu pai, seu Aurindo. Feliz Dia dos Pais, de novo. E minha mãe também está lá perto. Deus abençoe vocês. Amém? E vocês receberam muitas homenagens hoje? Você não, Danilo? Recebeu? Muito bem. E você homenageou seu pai hoje, Danilo? Falei você não, mas porque você ainda não é pai. Que eu saiba, mas vamos ver o que a gente aprende do Senhor aqui nessa noite. Já fomos abençoados, ricamente abençoados no culto da manhã aqui. Para os que estavam aqui, estamos estudando um livro do Espírito de Profecia, e tem sido uma bênção, apesar do frio, apesar do tempo, mas foi um incentivo, viu, Tiago? Um incentivo para a gente acordar cedo e já partir lá para a atividade física. E foi o dia, posso dizer com certeza que foi bênção do início e vai ser até o fim. Amém? Amém. Talvez esse dia dos pais não sejam tão felizes para alguns. É possível que alguns, nesse dia, nessa data, às vezes pode se... Enquanto a maioria está celebrando, comemorando, se alegrando, pode ser que alguns estejam tristes por circunstâncias da vida, não ter os pais próximos, perto ainda. Mas aí é possível que nem sempre, nem para todos, não são para todos um dia feliz, mas assim como Patrícia disse, que Deus possa confortar os nossos corações e os corações daqueles que não têm seus pais próximos. E Deus, Ele é Pai, Como a lição diz, Deus não é avô, Deus é Pai. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, sinta-se abraçados pelo Senhor, o Senhor do céu, que é nosso Pai por excelência. Engraçado que nessa época dos pais, eu me lembro de Enoque. Vai ter dia dos pais, eu me lembro de Enoque. Porque Enoque foi um homem que andou com Deus. Um camarada que a gente se inspira, Um camarada andou com Deus a tal ponto de Deus falar assim, não, filho, agora você andou comigo 300 e tantos anos aí, agora vai ser sua vez de ir para sempre eu venho andar com você, agora é você que vai andar comigo. Deus o leva para morar com ele, E aí, por que eu me lembro de Enoque? Porque lendo lá, nos testemunhos, é dito lá assim que Enoque andou com Deus, ele andava com Deus com integridade, porém, quando ele teve o seu primeiro filho, ele começa a entender de fato o que é o amor de Deus. Então o filho na vida de Enoque fez a diferença, ou contribuiu para que ele andasse com Deus, porque ali ele conseguiu entender de forma melhor o amor de Deus. E eu posso dizer isso porque de fato também eu não tinha intenções de ter filho. Ainda bem que eles não estão aqui agora para ouvir isso, Quem sabe até na transmissão, mas Patrícia sabe, eu não tinha intenção de ter filhos. Pelo menos, não era? Mas Patrícia, ela tinha intenção. E o que dificultou aí nessa questão foi que a gente casou sem a gente combinar. Eu casei com a intenção de não ter filho, ela casou com a intenção de ter filho. E aí a gente não combinou antes, Daí quando já estava casado, eu quero ter filho, eu não quero ter filho, e agora? Aí prevaleceu, eu digo nem a vontade de Patrícia, prevaleceu a vontade de Deus. Então Levi e Iago, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Amém? Apesar do meu querer, mas o querer que prevalece de fato é o querer do Pai, é o querer de Deus.
E eu me alegro com isso. Nós tratamos também na escola sabatina da semana que passou a história da família de José. Não foi isso? Uma história que me inspira tremendamente, porque ali tem um enredo ali que envolve profecia, que envolve um cumprimento profético, a integridade de um jovem. É uma história que me inspira. E ali a gente viu que era uma história de uma família disfuncional. Um pai, uma mãe, 12, 13 filhos, sendo ali repartido ali entre 4 esposas, 4 mulheres, enfim. É uma família totalmente disfuncional. Mas ali a gente percebeu, até estudando na lição, que Deus tinha um propósito na vida de José, a família de José, e pela integridade que ele demonstrou a Deus, ele conseguiu cumprir o propósito do Senhor. Eu também posso dizer com muita convicção, com muita alegria, de que a família de onde eu vim, eu sou muito feliz. Eu posso dizer, eu sou feliz pela família que Deus me deu. Não somente pela família que Deus me deu condição de constituir, mas a família, minha família de origem. Meu pai, minha mãe, a minha irmã, que nesse momento, inclusive, está lá na fazenda lá com eles. Foram lá passar o dia dos pais. Ela está fazendo às vezes lá dos filhos, né? Mas eu posso dizer assim, com convicção, que eu sou muito feliz pela família que Deus me deu. Meu pai, não é porque é o dia dos pais, mas é porque meu pai é um camarada que merece todo o meu respeito, merece toda a minha dedicação, conforme o mandamento diz, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu louvo a Deus pela oportunidade de ter o pai que eu tenho. E eu procuro seguir o mandamento, não só os 9, mas esse 5º mandamento que diz: honra o teu pai. Meu pai é uma bênção nas nossas vidas, tanto na minha vida como na vida da minha irmã. Interessante que eu estava lembrando do meu pai, mas lembrando também da minha irmã que está lá, né? E a família de José era uma família disfuncional, e tinha algumas brigas, intrigas, ciúmes. E eu fui pensando, eu sou muito feliz, mas eu me lembro na minha infância de que quando a minha irmã nasceu, eu tinha 6 anos. Então eu fui destronado para a minha irmã. E com um menino de 6 anos foi difícil para eu digerir aquilo. Tudo era para menina, bebê. Tudo é para bebê. Tudo é para bebê. A bebê rosadinha, tão lindinha. E eu pensava comigo, meu Deus, foi destronado. Tudo é bebê. Tudo é bebê. Mas no passar do tempo, eu não mais quis nutrir aquele desejo, aquele sentimento de rivalidade, de competição. Mas hoje eu posso dizer que eu amo minha irmã. Amo a tal ponto de que hoje eu tenho orgulho de dizer que ela é minha chefe. Ela é minha coordenadora. Ela é minha inspiração. Ela me inspirou a seguir a carreira, e hoje o mundo deu tantas voltas e hoje eu sou um liderado da equipe que ela coordena, né? Então eu sou muito feliz, tremendamente, pela bênção do Senhor através da minha família ali. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha irmã, e também da minha mãe, que está por trás de tudo isso aí. Então minha mãe completa aí com chave de ouro essa família abençoada. Tanto é que quando eu fui constituir família, eu botei na minha mente, olha, eu quero ter uma família tão abençoada como a que eu tenho. Eu quero ser para minha esposa aquilo que meu pai é para minha mãe, porque é um camarada de referência assim, que eu não tenho comparação. O meu pai para mim é referência. É verdade que no âmbito religioso é possível que eu teria algumas coisas para falar, pontuar, mas em termos de caráter, em termos de ensinamento prático ali, meu pai é uma bênção. Mas, irmãos, hoje eu quero falar de um tema corriqueiro no nosso meio cristão. Eu quero falar a respeito do chamado de Abraão. Mas, irmão, a chamado de Abraão, como Patrícia disse ali, ó, Abraão inspirou ela para cantar, porque Abraão é considerado o pai da fé. E eu quis trazer alguma mensagem aqui relacionada a pai, né, o pai da fé. E como eu disse, que a minha família
foi muito abençoada e eu quero partilhar de alguns versos aqui com os irmãos. Nós vamos ler a respeito do chamado de Abraão, mas eu quero ver com os irmãos uma outra abordagem. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Por que a gente considera Abraão como o pai da fé? Por que a gente considera Abraão aí com a referência o pai da fé? Provavelmente você pode pensar no chamado. Olha, Abraão recebeu o chamado e ele aceitou o chamado. Então, ele exerceu fé e foi. Mas, na verdade, a maior prova de fidelidade de Abraão foi quando ele foi provado lá no monte, né, com Isaac, aquela situação de Isaac, de sacrificar Isaac. Ali ele foi aprovado pelo Senhor. E então ele recebeu o título de pai da fé, porque ele foi aprovado. Sabe por que eu estou aqui nesse assunto? Porque é possível que em algum momento eu e você tenhamos que passar por uma prova de fé. Então nós teremos também que exercer a fé de Abraão. Assim como você está, curva a sua fronte e vamos orar ao Senhor para ele ler a palavra. Eu me curvar aqui, Jesus. Querido Deus, a tua palavra está aberta. Queremos nos esconder atrás da tua palavra para que o Senhor fale ao coração dos teus filhos. Senhor, deixamos os nossos lares para vir a esse lugar que é chamado casa de oração. Certo, ó Deus, que já tivemos um encontro especial com o Senhor desde os primeiros momentos, através de louvores e orações. Mas nessa hora, Senhor, queremos suplicar a tua bênção para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Certo, ó Deus, de que o Senhor tem alegria em nos atender. Por isso rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 16. Vamos ler esse verso, um único verso, vamos ler em duas etapas. O início do verso diz: promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A promessa de Deus foi feita a Abraão e a sua descendência. Eu pergunto, quem é a descendência de Abraão? Quem é a descendência de Abraão? Você já leu o texto, né? Naturalmente, de forma carnal, a descendência de Abraão é Abraão, Isaac e Jacó. Não é verdade? A sequência natural aí da linhagem de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. De Judá veio Jessé, Davi, até chegou em Jesus. E aí, lendo na sequência do verso, como eu disse que a gente ia ler em duas vezes, vamos ler agora ele na íntegra. Aí diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, no plural, né? Como falando de muitas, mas como de uma só. E a sua descendência é Cristo. Então tenhamos em mente que a descendência de Abraão é Cristo. Então todos nós podemos fazer parte dessa descendência, da descendência de Abraão, se estivermos em Cristo. E quando estamos em Cristo, nova criatura somos, da descendência de Abraão. Louvado seja o Senhor. Mas aí a gente poderia perguntar, mas como assim? Se primeiro vem Abraão, depois Isaac, depois Jacó, e Cristo lá na frente. A gente pode perceber isso que num diálogo em que Cristo teve com os judeus ali, houve um embate. O relato está lá em João. O debate era assim: os fariseus acusando Jesus de algumas coisas lá, e aí Jesus fala assim: olha, os fariseus falam assim: você quer ser maior do que nosso pai Abraão? Você está pregando aí, fazendo alguns milagres, tal, mas você quer ser maior do que nosso pai Abraão? Rapaz, você não tem nem 50 anos e você está dizendo aí que viu Abraão? Então Jesus dá uma clássica resposta aos judeus ali, dizendo assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Que tremendo, né?
E aí a gente consegue entender como é que Jesus nasceu depois de Abraão e ele é o criador de Abraão, aquele que chamou Abraão. Por quê? Porque antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Eu sou a porta, eu sou a água da vida, o caminho, a verdade e a vida. Enfim, Jesus é tudo em nós. Agora sim, nós vamos ver o chamado de Abraão. Nós vamos aprender algumas coisas aqui. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12 do livro de Gênesis. É o capítulo clássico que traz aí o relato do chamado de Abraão, aquele que nós vamos ver a partir desse momento. 12, versículo 1, 2 e 3. Irmãos, eu pedi para o Tiago colocar essa musiquinha aí. Não é necessariamente para emocionar os irmãos, não. Sabe? É para me acalmar. Eu percebi que quando eu prego sem nada, eu acelero e aí eu perco a oportunidade de Deus falar comigo. Mas essa musiquinha a gente proporciona o Senhor falar comigo e com você também. Amém? Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que eu falei que eu sou muito feliz com a família que me deu? Que a minha família é grandemente abençoada, tanto a família da qual eu faço parte como filho, mas também da família que eu faço parte como pai, porque eu creio que essa promessa alcançou a minha vida. Se a minha família é abençoada, porque um dia Jesus prometeu voluntariamente a Abraão e a sua descendência que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu e você, nós podemos tomar parte, pegar para nós essa bênção, porque Deus prometeu. E o que chama a atenção aqui, Abraão não pediu para ser chamado, e Abraão não pediu para ser abençoado, mas voluntariamente o Senhor achou por bem chamar Abraão e abençoar Abraão. Então assim, nós podemos fazer parte dessa família a qual o texto diz que Deus abençoaria através de Abraão. Se formos de fato descendentes de Abraão, seremos participantes das suas bênçãos e das suas promessas. E eu sinto na minha vida essa bênção, essa promessa sendo cumprida, porque pela felicidade que eu sinto em fazer parte da família que Deus me deu. Então se cumpre as promessas que Deus faz lá no passado nas nossas vidas. Então somente a recebamos com fé. A fé de Abraão. Olha só o que diz o versículo 2: engrandecerei o teu nome. Interessante que Deus está dizendo voluntariamente, eu vou repetir, voluntariamente, olha, eu vou engrandecer o seu nome. Abraão não pediu. E aí eu me lembro da construção da Torre de Babel. Os camaradas fazendo planos lá para construir a torre, e ele diz: olha, vamos construir aqui uma torre para que o nosso nome seja célebre, para que o nosso nome seja engrandecido. Tentativas humanas de se engrandecer, quer seja nos títulos, quer seja nas posses, mas o Senhor voluntariamente decidiu fazer do nome de Abraão célebre. E a prova é tanta que até hoje nós lembramos do nome de Abraão. E temos, apesar das falhas que ele cometeu, porque é ser humano à semelhança de nós, mas nós lembramos de Abraão com boas lembranças, não é verdade? Porque também está incluído aqui nessa bênção, a bênção de fazer grande
o seu nome. Deus pode também fazer grande o nosso nome. Sabe como? Escrevendo lá nas cidades santas. É promessa do Senhor também. Conceder uma pedra com o nosso novo nome. Amém? Bênção do Senhor. Tudo aquilo que Deus promete para Abraão, como eu falei e repito, pode ser alcançado. Nós podemos tomar posse. Fé. Mas tudo isso, porque Abraão receberia aí essa bênção? Porque tu serás uma bênção. Ser tu uma bênção. Eu fiquei um tempão à tarde lá pensando nesse verso 2. Abraão, eu vou te chamar, eu vou te capacitar, eu vou te enviar uma terra distante, uma terra desconhecida. Mas vou engrandecer o teu nome, mas para que tudo isso? Eu fiquei perguntando. E a resposta está aqui. Ser tu uma bênção. Não foi para que ele fosse rico e pudesse bater no peito dizendo, eu sou o Deus, eu sou o Abraão do Senhor. Não, é para que ele fosse bênção na vida das pessoas com que ele convivesse. E aí, afastando um pouquinho a mente lá de Abraão, eu pude pensar nos irmãos aqui. Danilo, você é bênção aqui nas nossas vidas, hein? As suas orações aqui feitas em público é motivo de alegria para os nossos corações. Porque tem que cumprir na sua vida ser tu uma bênção. Wesley, o Senhor é bênção aqui nas nossas vidas também, sabia? Me inspira a estudar. Me inspira a, quem sabe, evangelizar. E tem se cumprido nas vidas da igreja bênçãos. Joabe, você é bênção nessa igreja também, viu, meu irmão? Continue sendo tu uma bênção. Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Tiagão, você é bênção na nossa vida, viu, meu irmão? Tem sido uma bênção tremenda. Tem proporcionado momentos que há muito tempo a gente não vivenciava. A coinonia, o estar junto, o dar risada junto. Ontem eu dei risada como eu nunca dei na minha vida. Patrícia estranhou. Risada espontânea, risada entre os irmãos, risada sem ser medo de ser feliz. Eu tenho visto isso se cumprir nas nossas vidas, que temos sido procurados ser bênçãos nas nossas vidas. E eu fico pensando assim, eu já ouvi algumas vezes, e é possível que você também, hoje eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Já ouviram isso? Hoje eu vou para a igreja para tomar posse da minha bênção. Mas o Senhor nos chama para ser uma bênção. Venha para a igreja no sentido, sim, Deus tem bênção para nós, mas venha no intuito de fato, de verdade, abençoar vidas. Quando nós nos disponibilizamos para o serviço do Senhor, nós estamos cumprindo a promessa aqui do Senhor de que nós seríamos bênçãos através de Abraão. Então, quando a gente vem, se disponibiliza para orar, para estar ali, nem que seja um sorriso que a gente der ali na porta, nós estamos tomando posse do que está aqui nesse versículo. Nós estamos sendo bênçãos. Vamos sair abençoados, sim, mas também seremos abençoadores, porque estamos no fluxo aqui da promessa do Senhor. No versículo 1 é o clássico, não é, desse chamado, quando diz que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra distante que eu te mostrarei. Durante algum tempo eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o Senhor me tirou da casa de meus pais? Sabe, Deus chamou Abraão para sair da casa dele, porque era possível que Abraão não fosse conseguir cumprir o propósito do Senhor na vida dele. Não era que era impossível para o Senhor, mas ia ser muito mais difícil para Abraão.
Ele ia ter dificuldade dele porque a terra era uma terra paganizada. Ele ia cumprir o propósito de Deus, mas ele ia ter muito mais dificuldade. Por isso, filho, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da influência dos mais próximos e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então lá, eu vou te mostrar a terra e aí ele diz, né, se tu uma bênção. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me permitiu? Eu era tão feliz lá. Eu vivia num contexto de... Durante a semana, eu estava na cidade com uma das minhas tias, porque eu tinha que estudar. Final de semana, vida campestre. Olha que bênção. Quando era na segunda-feira, era o meu dia mais triste. Não é porque eu tinha que trabalhar, porque eu não trabalhava. Eu era criança, eu estudava. Mas era o dia que o carro do leite chegava lá na roça para coletar o leite, os camburão de leite. E quem ia em cima dos baldes? Eu. Porque eu tinha que ir para a cidade. Cedinho, subia em cima do caminhão. E aí eu subia naquele caminhão de leite para ir para a cidade, para passar a semana por causa da escola. E quando eu subia a ladeira e eu avistava a sede, rapaz, era uma tortura para mim aqui. Ter que avistar a minha casa. Obrigado, meu amigo. Tem uma bênção para você registrada, viu? Aquele que der de beber a um dos meus pequeninos. Então, irmãos, quando eu tinha que ir para a cidade, em cima daquele caminhão de leite, não importa o veículo, eu estou falando caminhão de leite porque era o meu veículo da época, era a minha realidade. Mas o que importava é que quando o caminhão subia a ladeira e que eu avistava a sede lá de casa, a copa das árvores que fica em torno da casa, cortava o meu coração. Eu falei assim, Senhor, por que eu vivia tão feliz ali e o Senhor me trouxe para cá? Eu creio que tenha sido pelo mesmo motivo que tirou Abraão da casa dele. Meus pais são cristãos, mas têm dificuldade de aceitar o evangelho tal qual a Bíblia apresenta. Tem uma dupla de missionárias, vou até citar por nome aqui, Nice e Jaqueline, louvado seja Deus pela vida de vocês, que estavam lá 18 sábados seguidos, dando estudo para meus pais, numa época dessa aí, tem perto de um ano. Sábado após sábado, dando estudo bíblico para meus pais, que é uma dupla missionária adventista. Mas terminou-se o estudo, eles não tiveram a compreensão ao ponto de assimilar o evangelho da verdade presente, tal como ele é. E aí eu pude perceber que se eu tivesse ficado lá, é possível que eu não tivesse tido o caminhar, as oportunidades que eu tive aqui. Porque aqui, longe dos meus pais, longe da minha parentela mais próxima, aqui eu tive que desenvolver a amizade com o Senhor. Eu tive que desenvolver dependência total de Deus. Isso não é porque eu saí de lá e vim me converter aqui, não. Não, eu já saí de lá convertido. Eu já saí de lá com a semente do Evangelho plantada em meu coração. Porque foi lá que o Evangelho de Cristo me foi apresentado. E eu aceitei, e eu vim. Mas aqui, longe da minha parentela, Deus me deu a oportunidade de regar essa semente, germinar e se tornar um tronco firme, forte, ao ponto de os ventos de doutrina que abalam a nossa igreja, o nosso ser, não me afetar. Por quê? Porque eu já saí convertido de lá, mas Deus me trouxe para cá para desenvolver o amor, a paciência, a tolerância, o amor aqui. Então hoje eu consigo entender, compreender de forma mais completa por que Deus não permitiu que eu permanecesse lá. Hoje é um sonho nosso como família ter uma vida campestre. Por tudo aquilo que a gente tem aprendido nos testemunhos, na sequência da Bíblia, mas Deus ainda não permitiu que a gente voltasse. Mas eu posso dizer que eu estou satisfeito com o conduzir do Senhor na minha vida, na vida da minha família. Porque eu reconheço que não foi um acaso, não foi a escassez de emprego lá na minha região. Não foi nada humano, foi o Senhor que conduziu para que nós pudéssemos chegar até aqui. E aqui constituíssemos família,
passássemos por algumas lutas e gerássemos aqui os filhos que o Senhor nos deu, que são bênçãos nas nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele tem grandes planos para cada um de nós aqui. E tão somente não questionarmos a Deus, assim como fez Abraão, nós poderemos ser tão abençoados como Abraão foi. Se tão somente exercermos a fé de Abraão. Nós poderíamos concluir essa mensagem dizendo que nós também temos essa oportunidade de desenvolvermos a fé. Não uma fé cega no sentido de não questionar de forma cega, mas uma fé racional, uma fé inteligente. Uma fé capaz de fazer a vontade do Senhor a despeito daquilo que a gente mesmo pensa. Né? Que muitas vezes nós somos confrontados com o nosso achismo. Certa ocasião eu estava indo para... Eu não queria fazer determinada coisa, mas eu sabia que era a vontade de Deus. Hoje eu tenho a certeza que era a vontade de Deus. Senhor, eu não quero ir para aquela escola, a escolinha, faculdade. Eu não quero ir. Tem uma prova para fazer lá, eu não estudei, E eu falei, olha, Senhor, eu estou de plantão. Amanhã eu vou para a escola. Estava de plantão no hospital. Amanhã eu tenho que estar lá, eu tenho um compromisso de estar lá. E eu não quero estar lá. Se eu chegar no estacionamento da minha moto, na moto, e o pneu estiver furado, é porque o Senhor não quer que eu vá. Lembrei de Gideão, falei, vamos ser. Gideão pediu um negócio estranho lá também, né? Senhor, se eu chegar, eu estou de plantão, e amanhã de manhã eu vou sair do trabalho e vou direto para a escola. Se eu chegar no estacionamento para pegar a moto, para poder ir para a escola, e a moto estiver furada, ele falou, é vontade de Deus, porque agora eu vou ir para a escola, eu tenho que ir para o borracheiro. Mas não era vontade de Deus que eu não fosse para a escola. Era da vontade de Deus que eu fosse. Quando eu cheguei lá, no estacionamento, olhei para a moto. Você está aí, né? O pneu estava cheio. Era vontade de Deus que eu fosse para a escola, fazer a prova, desenrolar. Mas sabe o que eu fiz? Quando peguei a moto, quando eu cheguei no cruzamento entre ir para a escola ou eu ir para casa. Deus já me disse que era vontade de Deus que eu fosse para a escola. Eu vou para casa. E fui para casa. E aí, perdi na prova, né? Não apareci. Depois eu tive que correr atrás. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que a gente deve estar atento à voz de Deus para fazer a vontade de Deus, a despeito da nossa própria vontade. E desenvolvermos a fé de Abraão. Patrícia cantou nessa música aí que os meus projetos são maiores do que os teus. Os projetos de Deus são maiores que os nossos. Tenha convicção disso. Por mais que você ache que não, que você ache que você domina, que você tem controle da sua vida, os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Tu não entendes o que eu vou fazer. Nós temos uma visão limitada. Deus tem uma visão ampla, uma visão panorâmica. Mas a música continua dizendo que eu vou te surpreender. E a cada manhã eu sou surpreendido com o amor e a misericórdia do Senhor. E aí a música conclui dizendo assim: para quem sair, eu vou dar um milagre. Dou a providência, eu trago a existência. Eu considero que eu era para eu estar morto, mas pela providência de Deus, Deus tem nos trazido a existência. E não é uma existência temporal, é uma existência que pode durar eternamente. Essa é a vontade de Deus para mim e para você nessa de hoje em diante, ou de hoje em sempre. Trazer-nos a existência para a glória do nome de Deus. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações e que a fé de Abraão, o chamado de Abraão, seja estendido a mim e a você para a glória do nome do Senhor. Quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer, olha, você está precisando de força, eu tenho força para te dar. Você está precisando de ânimo, eu sou o Deus do ânimo. Amém? Vamos ficar de pé? Oremos ao Senhor.
Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações de alguma forma, Pai. O Senhor ministrou em nossos corações. Nós louvamos o Seu nome, ó Pai, porque o Senhor tem promessas para nós. Não deixe, ó Deus, desistir das promessas do Senhor. Queremos depositar, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Certos, ó Deus, de que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Ó Deus, abençoe os pais dessa igreja, Senhor. Fortaleça-os. Renove, ó Deus, as esperanças, as promessas que o Senhor tem para cada um. Se porventura, ó Deus, estamos no caminho, na jornada, desanimados por algum motivo, por circunstâncias dessa vida, que o Senhor nessa hora, Pai, possa confirmar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, o perdão dos pecados. E confirma, ó Deus, a Tua boa vontade em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz, reconhecê-la e segui-la fielmente. Abençoe todo o Teu povo na face da terra. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer que estamos muito perto de abraçar o nosso Pai Celestial. Não mais como fazemos agora, ó Deus, pela fé, mas presencialmente, fisicamente. Poder abraçar de forma graciosa o Senhor Jesus e dizer muito obrigado, Pai. Porque um dia o Senhor chamou um homem de fé, Abraão, e prometeu para ele, e as bênçãos, ó Deus, prometidas para ele, repousa sobre nós até agora. Obrigado, Senhor. Nos conceda a bênção de poder voltar para casa na certeza de que o Senhor esteve conosco e estará até a consumação desse século. Abençoe os pais, ó Deus, que estão em casa, em especial os pais dessa igreja, os pais que compõem a membresia dessa igreja de forma mundial. Meu pai também. Os pais de todos os teus filhos. Rogamos, Pai, agradecido, com o coração aquecido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.